Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência aqui nessa série de entrevistas, na verdade a gente está chamando de bate-papo com o pesquisador, eu tenho o prazer de receber o colega, amigo Daniel Alvarez Pires. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia, Josafá, tudo bom? Feliz ano novo para ti, para todo mundo, né? E é um prazer reencontrar a turma de Educação Física do Parfor de Belém. Legal. Daniel, assim, a gente está hoje, dia 2 de janeiro de 2021, então é um sábado, né? Então, queria agradecer muito por ter aceito o convite para estar aqui batendo esse papo sobre ciência, né, para a disciplina de metodologia científica. E aí a estratégia aqui é falar de metodologia científica dando exemplos, né? Então, exemplos, nada melhor do que mostrar os nossos exemplos, né? O que a gente tem feito aqui na Universidade Federal do Pará. Então, esse é o objetivo dessa série aqui de bate-papos com pesquisadores para falar dos seus trabalhos, especialmente do método, né? Como que isso foi construído. Para quem não conhece o professor Daniel Pires, o professor Daniel é graduado em Educação Física pela UEPA, tem mestrado em Educação Física pela Universidade de São Judas Tadeu e doutorado em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor adjunto 4 do campus Castanhal, da UFPA, e professor também do recém-criado Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, da UFPA. Daniel tem experiência nas áreas de educação física e esporte, com ênfase em psicologia do esporte e do exercício, atuando principalmente em investigações sobre a síndrome de burnout no contexto esportivo. O professor Daniel, neste momento, tem 32 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, e eu sei que tem artigos já aceitos para publicação que deverão ser publicados nos próximos meses aí. Então, é um professor que tem experiência com pesquisa, com publicações nacionais e internacionais, então essa é uma razão importante para ter recebido, para estar aqui conosco hoje. O tema da entrevista é esse artigo aqui, que a gente está apresentando agora, que foi publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte em 2016. O título do trabalho é Burnout e Coping em Atletas de Voleibol, uma análise longitudinal. Daniel, como é que você classifica esse artigo aqui? Qual a importância desse artigo dentro da tua produção científica até o momento? Josafá, primeiro, obrigado, pelo convite. É sempre bom debater um pouco sobre o que nós temos feito dentro da Universidade Federal do Pará. E esse artigo, ele é um dos mais importantes, ao longo dessa produção acadêmica e científica, porque ele foi um dos artigos que saíram, da produção feita ao longo do doutorado, Foram mais ou menos 3 anos e meio de doutorado na Federal de Minas Gerais, doutorado em Ciências do Esporte, e esse artigo, ele foi fruto, dessa pesquisa do doutorado. Ele também avança um pouco, isso a gente pode discutir depois, avança um pouco no conhecimento, porque avalia o burnout numa perspectiva longitudinal, e isso tem consequências importantes para romper um pouco a fronteira do conhecimento nessa área. Tá? E também foi publicado numa revista com fator de impacto, então isso dá um respaldo maior para a produção. Então eu considero ele um dos artigos mais importantes da minha produção acadêmica científica. Legal. Assim, para quem não entendeu bem aqui a história do programa de pós-graduação, o professor Daniel é orientador lá no mestrado, então anualmente o professor Daniel oferta vagas para novos alunos de mestrado. E aí, Daniel, se você quiser aproveitar, já falar qual é a tua linha de pesquisa, o que você tem pesquisado, os teus alunos têm pesquisado no mestrado, e para ver se tem alguém também interessado ou possivelmente interessado na tua área. Bacana, eu estou com 4 orientandos de mestrado, sendo que 2 são recém-chegadas, então vão iniciar o debate sobre o projeto de pesquisa, e estou com 2 orientandos que já estão no meio do percurso, sendo que um acabou de fazer a qualificação do projeto de pesquisa,
E ele vai estudar justamente o burnout e o coping, né, que são as variáveis desse estudo que nós estamos debatendo, só que agora em atletas paralímpicos, né, do basquete em cadeira de rodas. Então é um estudo bacana, ao meu ver, um projeto legal, porque a gente vai avançar agora para entender um pouco do basquete em cadeira de rodas, entender um pouco das nuances, das características do esporte paralímpico. E tenho um outro aluno de mestrado que vai qualificar agora no final de janeiro e já não trata do esporte, né? Já trata da psicologia do exercício. Então, ele pretende fazer um estudo randomizado com 3 tipos diferentes de exercício físico e entender como esses tipos de exercício vão interferir, né, na percepção de depressão e de ansiedade. Então, respondendo à questão das linhas de pesquisa, né, eu estou incluído na linha de atividade física, esporte e saúde e costumo investigar os aspectos psicológicos relacionados tanto à atividade física quanto ao esporte. Legal, porque aí já também aqui eu estou pescando alguns termos, né, que você já utilizou aqui, uma análise longitudinal, um estudo randomizado, porque são conceitos importantes para serem discutidos aqui na disciplina, né? Então vamos lá, Daniel, falando especificamente deste artigo, né, que envolveu atletas de voleibol, como foi que surgiu assim a grande ideia, né, que a gente chama, acendeu a lâmpada, né? Como foi que surgiu a ideia desse estudo? Essa construção ela vem desde o mestrado, né? Porque no mestrado o objetivo lá na época foi validar um instrumento para medir burnout em atletas. E conseguindo isso, né, obtendo esse instrumento, essa validação, começaram a surgir outras perguntas, né, outras ideias. Então a gente começou a pensar que essa síndrome de burnout, que é uma síndrome de exaustão advinda da relação da pessoa com o seu trabalho. Então, como o atleta é um trabalhador, ele tem as suas funções laborais, a gente começou a perceber que o burnout ele não se dá do dia para a noite, que ele é um processo. Então, se ele é um processo, porque ninguém entra numa carreira esportiva já exausto. Todos entram, a princípio, muito animados, né? Envolvidos, motivados, engajados. Mas a gente percebe que uma parcela dessa população de atletas vem a sofrer de burnout. Então, se nem todo mundo entrou exausto e depois de algum tempo alguns apresentam esse quadro de exaustão, então nós temos aí um cenário processual. E se é processual, é interessante fazer um estudo longitudinal. Dá um pouco de trabalho, porque você tem que acompanhar os participantes, né, ao longo de um determinado tempo. Então, na nossa proposta é acompanhar, essa proposta do estudo publicado, foi acompanhar durante uma temporada esportiva, então foi praticamente um ano, né? Foram 4 momentos de coletas de dados. Então, é um projeto um tanto quanto audacioso, né? Ainda mais que surgiu a ideia de que a gente queria atletas de alto nível, porque a gente imagina que quanto maior o nível competitivo, maior a possibilidade de apresentar esse quadro de burnout. Então, é difícil ter acesso a atletas que jogam a Superliga de vôlei, como foi o caso desse estudo. Então, acompanhar eles durante a temporada toda envolve, né, um contato prévio, solicitações. Então, foi muito bacana, eu aprendi muito desde a concepção desse estudo. Legal. Eu estava olhando uma coisa aqui, eu esqueci de mencionar logo na tua apresentação, assim, mas o teu primeiro trabalho publicado, Daniel, foi em 2002. E aí aqui eu vejo que em 2002 você ainda era um estudante de graduação, né? E você é um autor single aqui, né? Tem mãe solo, né? Aqui é um autor solo, né? Então é um artigo com um filho só, com um pai só, né? E aí isso é interessante também como inspiração para os estudantes, né? Depois a gente pode até comentar um pouco isso. E é raro, né? Você ter estudante de graduação publicando artigos, né? Mas está aqui registrado, fica o registro.
E Daniel, voltando aqui para o trabalho, uma coisa que é importante para os alunos entenderem, assim, né, qual é o problema que gera o estudo, né, qual é o problema da pesquisa, e esse problema gera uma pergunta, né? Então, você poderia, assim, resumir qual foi o problema a ser investigado e a pergunta do estudo? Sim, no caso, tivemos mais de uma pergunta, né? Então, a primeira pergunta a gente queria entender como se comporta, né, como se comportam os indicadores das dimensões de burnout ao longo de uma temporada esportiva. Então, será que essa variável ela é estável ou ela é instável, né? Será que a perspectiva contextual, né, de diferentes competições durante a temporada ou do acúmulo de estresse, porque se o burnout conceitualmente é uma reação ao estresse crônico, então pode ser que o acúmulo de estresse ao longo da temporada pode fazer com que a curva hipotética, né, de burnout seja crescente. Da mesma forma, a gente elegeu uma segunda variável que a gente considera importante que ela se correlacione de uma forma com o burnout, que foram as estratégias de coping. As estratégias de coping são estratégias de enfrentamento do estresse. Então, hipoteticamente, elas podem também variar ao longo do tempo. Então, foi a segunda pergunta. Será que as estratégias de coping variam ao passar da temporada? E teve uma terceira e última pergunta, que é como que as estratégias de coping se correlacionam com as dimensões de burnout. Porque, vamos pensar conceitualmente, se o burnout é uma reação ao estresse crônico e se as estratégias de coping são as estratégias que nós adotamos para controlar, né, para enfrentar o estresse, então, hipoteticamente, elas têm uma correlação, né, inversa. Se eu tenho mais estratégias de coping, hipoteticamente eu tenho um indicador menor de burnout. Então, nós precisávamos testar essas perguntas. Certo. E uma pergunta assim mais geral, né, ainda relacionada ao problema. O burnout poderia interferir negativamente no desempenho de um atleta de voleibol, de alto rendimento, no caso, né, que são atletas competitivos? Sem dúvida, há uma discussão, né, é uma discussão permanente sobre os impactos do burnout no desempenho, né? Porém, isso até é algo que eu estou pensando junto com o meu mestrando Rodrigo para o projeto de mestrado dele, aquele do esporte paralímpico. A dificuldade é que avaliar, medir desempenho é algo que dificulta um pouco a gente fazer essa inferência, né, que o burnout interfere no desempenho. Porque você tem medidas de desempenho que são técnicas, que são táticas, tem medidas objetivas, tem medidas subjetivas, medidas individuais, coletivas. Então, o que é que acontece? Você teria que encontrar qual medida você ia usar no estudo e ainda você teria que garantir, entre aspas, que essa medida estaria muito correlacionada com o burnout, o que também não é fácil, porque o desempenho ele é multifatorial, né? Você pode ter um desempenho afetado, às vezes, até mesmo por uma paralisação ali no jogo, né? Uma goteira, né, no ginásio. Então, algum pesquisador ou um revisor, no caso de um artigo, poderia dizer, poxa, você está inferindo que o burnout interfere no desempenho, mas pode não ter sido o burnout, pode ter sido como nós chamamos, né, de variável interveniente. Então, metodologicamente, falar de burnout e desempenho ainda é um pouco complicado, né? É isso que a gente vai tentar avançar no projeto de mestrado do Rodrigo, mas, do ponto de vista teórico, sim, né, pelas características do burnout, nós consideramos que ele pode impactar negativamente no desempenho. A resposta é interessante, serve como exemplo aqui para os estudantes de como que é construído o conhecimento científico, né? O conhecimento científico é baseado
na construção por meio de um método, né, que é sistematizado, existe um sistema, né? Então, eu pergunto para o Daniel, o burnout poderia interferir negativamente no desempenho de atletas de voleibol? Aí nós temos uma hipótese, né, que é que ele apresenta. Sim, pode. Mas, para provar isso, eu preciso investigar, eu preciso aplicar um método, e aí ele está apresentando as dificuldades de se isolar, né, as variáveis ali, montar um estudo muito bem controlado, né, evitando fatores que possam nos confundir, né, fatores de confusão ou vieses. E aí, então, isso também é um dos fundamentos do conhecimento científico, né? A gente responde a perguntas por meio da aplicação de um método, e esse método precisa ser muito rigoroso, né? Senão ele corre um risco muito grande de ser falho, né? Então, a resposta que você produz pode ser falsa, né? Então, essa é uma preocupação muito grande nossa, né, dos cientistas em geral. Muito bom. E aí, Daniel, eu acho que já tem até um pouco aqui no teu título, né, no título do trabalho, mas eu vou perguntar também para fazer esse sistemazinho assim, bem didático, né, para facilitar o entendimento. Qual é o tipo de estudo que você realizou, né? Qual foi o tipo de estudo e como ele foi feito? Qual é o método, né? Certo. Bom, esse estudo ele tem, né, um delineamento, né, longitudinal, né? É um estudo quantitativo, né? E isso é até interessante porque na psicologia do esporte alguém pode pensar, poxa, mas como trabalhar quantitativamente isso, né? Então existe uma linha da psicologia que não é seguida por todos, mas na psicologia do esporte ela é muito comum, que é a linha da psicometria, né? Esse termo é interessante, né? Porque metria, né, você pode lembrar das métricas, né, que são dos valores que estão associados a determinada variável. Então, psicometria é você tentar quantificar um construto psicológico, né? E para isso a gente usa os instrumentos psicométricos, né? Então, como foi feito o estudo, né? Então, com atletas, né, de alto nível, né, envolvendo a aplicação de instrumentos psicométricos, né, com um delineamento longitudinal, ou seja, 4 coletas de dados ao longo de uma temporada. Então, começando com a pré-temporada, quando os atletas chegam das férias, então é uma espécie de uma coleta basal, né? E aí depois a gente teve, conforme o calendário dessa temporada para os atletas, 3 meses depois da pré-temporada, eles estavam no campeonato estadual, então foi o segundo momento, né? 3 meses depois, eles estavam no primeiro turno da Superliga, então esse foi o terceiro momento, e 3 meses depois, eles estavam no segundo turno da Superliga. Então, foram 4 momentos, digamos assim, um momento basal, e depois 3 meses, 3 meses, 3 meses. Como eles não se classificaram para as finais da Superliga, então esse 4º momento foi bom que ele coincidiu bem com um momento muito próximo do desfecho da temporada, né? E a análise de dados ela se dá através da estatística inferencial, né? A gente tem ali uma estatística descritiva, que é só para apresentar os principais dados gerais, né? Mas a gente usou alguns testes de estatística inferencial, que é justamente para responder, na perspectiva da estatística, aquelas perguntas, né? O burnout variou ao longo das medidas, o coping variou ao longo das medidas, né? O burnout, algumas dimensões de burnout se correlacionaram com as estratégias de coping, então nós usamos alguns testes de estatística inferencial. Legal. Na ementa da disciplina... Você está me ouvindo bem aí? Tô, tudo tranquilo. Que deu um eco aqui. Na ementa da disciplina, ela fala assim, quais são os principais métodos utilizados na educação física, né, nas ciências humanas e ciências biológicas, né? E aí a gente tem acompanhado algumas discussões, o que é, se separa, se não separa, né? E aí, então, no teu ponto de vista, o teu trabalho, esse trabalho aqui especificamente,
ele estaria mais enquadrado dentro das ciências humanas ou dentro das ciências biológicas, se é possível separar isso? Bom, é difícil. É uma pergunta difícil, eu não tinha pensado ainda antes, porque eu considero que ele está enquadrado, lógico, dentro da psicologia, né? Mas é difícil também dizer que a psicologia é uma ciência somente humana e não é biológica, né? Porque a gente, dentro da psicologia do esporte, também estuda muito outros fatores, como o biofeedback, os aspectos psicossomáticos, ou seja, uma reação psicológica pode estar ligada a uma reação somática, né, no caso biológica. Então, eu não consigo fazer uma separação. É bem complicado, porque aquele atleta, que é o participante do nosso estudo, ele é um ser humano, né, que pratica esporte e que ele tem todos os sistemas funcionando ali. É um sistema biológico, mas ele tem também toda a característica, né, a psique dele está ali também naquele momento. A gente também na psicologia do esporte trata muito dos aspectos sociais, então relação atleta-treinador, relação atleta-atleta, atleta-torcida, família, suporte parental. Então é aquela complexidade vista na prática. É difícil dizer que ele é somente das humanidades, né, ou somente da área biológica. Muito legal. Isso é um exemplo interessante para discutir, né, com os alunos, né? Nem sempre é tão simples assim, de isso aqui é dali, esse daqui é daqui, né? Então, um exemplo claro que você pode avaliar aspectos psicológicos, né, usando também medidas quantitativas, né, como é o exemplo do teu trabalho. Isso é uma coisa importante, um marco importante, né, para entendimento, né, de quem está iniciando na ciência. E aí, Daniel, então você aplicou lá, né, as medidas durante um período de um ano, durante a temporada, né, desde a pré-temporada com os atletas, e quais foram os principais resultados deste trabalho? Certo. Vou tentar compartilhar somente um slide. Ok. Para a gente sintetizar esses resultados. Só um momentinho. Estou vendo já. Perfeito. Então, o que é que nós compreendemos, né? Em linhas gerais, aqui embaixo em vermelho, né, está o principal resultado do trabalho, né? Que nós temos 3 dimensões de burnout: a exaustão física e emocional, né, o reduzido senso de realização esportiva e a desvalorização esportiva. Então, para nossa hipótese inicial, eram que todas as 3 dimensões iam variar, né? No caso, iam ser crescentes ao longo da temporada. Mas nós tivemos apenas uma das 3, que é a desvalorização esportiva, que ela foi crescente. Então, o que é essa desvalorização esportiva? É quando o atleta ele passa a não valorizar a sua própria carreira. Então, apesar de só uma dimensão ter variado, digamos assim, progressivamente ou crescentemente, ou seja, ela foi maior no final da temporada do que no começo. Então, esse dado ele é relevante porque você tem indicador de que os atletas passam a não valorizar tanto a sua própria carreira no final da temporada. Então, isso nos mostra que a temporada ela vai gerando alguns impactos na percepção dos atletas em relação à sua carreira esportiva. E é interessante que pensar isso do ponto de vista cognitivo, né? Então, o atleta entra na temporada com uma avaliação cognitiva de que é compensador participar, né, do esporte de alto nível, mas ele pode, no final da temporada, já ter outra avaliação cognitiva, em virtude de tudo o que acontece, né, de cobranças, de viagens, de vitórias e derrotas, de relacionamentos. Isso
acaba fazendo com que ele reavalie cognitivamente. Então, esse dado foi um dos mais importantes. Já as dimensões de Kolping, não houve variação, né? Isso nos leva para um outro debate, de que as dimensões de Kolping são mais estáveis, né? Que elas são uma característica que na psicologia a gente chama de traço, ou seja, algo que mantém uma certa estabilidade. E nós temos também outro dado interessante, que eu não coloquei nesse slide, mas que é da correlação entre burnout e Kolping. E uma das estratégias de Kolping que mais se correlacionaram de modo inverso com o burnout é a estratégia confiança e motivação. E isso nos leva a uma discussão muito intensa que tem na teoria de que a motivação é uma variável chave na compreensão do burnout. Em síntese, quem está motivado, né, e de preferência uma motivação intrínseca, ou seja, uma autodeterminação, está mais, digamos assim, protegido em relação ao burnout, né? Então, só parar aqui o compartilhamento, só para sintetizar isso, né? Isso depois eu acho que tu vai se perguntar sobre, né, o que é que fica, né, como sintetizar esse estudo. Eu já estou dando um spoiler, porque surge uma terceira variável que é uma das variáveis de Kolping, né? Mas o estudo ganha essa variável ganha um protagonismo, né? Que vem a ser justamente a motivação. Legal. É o spoiler no alvo, né? Daniel, agora surgiu uma outra pergunta, né? Fora do nosso roteiro aqui. Eu já fiz umas 3 fora do roteiro, mas é natural, né? A gente vai conversando. Eu fico imaginando a importância do staff, né, profissional ali, dos treinadores, né, do técnico, só da preparação física, nutricional, né, enfim, todo o staff ali que está no suporte, no treinamento, preparação desses atletas, da importância de eles terem esse conhecimento, né? E aí a gente sabe que talvez, né, alguns, especialmente eu acho, né, não sei, é isso que eu estou te perguntando, no nosso futebol quase que amador, né, do interior, dito profissional, mas quase que amador, né, que a gente encontra no estado, né, do Pará, especificamente, e nos clubes menores também, né, que no teu ponto de vista, esses treinadores, esse staff tem esse tipo de conhecimento, né? Isso é só na opinião, claro, né, não sei se existe trabalho mostrando isso, né? Então, se eles têm, e qual a importância do staff, né, ter o conhecimento a respeito do burnout no esporte, né? Isso é muito bacana, porque tem algo, né, tratando até mesmo desse estudo, né? Como eu consegui ter acesso a essa equipe em particular, né? Essa equipe, ela era, né, não sei como ela está hoje, ela era sediada numa universidade, né? Então, era uma equipe da Superliga que levava o nome de uma universidade federal, né? Que era a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, vejam que interessante, era um time de vôlei na Superliga, no principal campeonato do Brasil, que na prática, na essência, melhor dizendo, na origem, era um projeto de extensão de uma universidade federal, né? Então, um caso raro, mas muito interessante. Então, todo mundo ali levava muito a sério a ciência, né? O conhecimento científico, e as pesquisas, por ser um projeto de extensão, as pesquisas eram incentivadas, né? Então, quando eu cheguei com os responsáveis pelo projeto, a pesquisa foi acatada na hora, as portas foram abertas, né, na hora. Mas eu também consegui ter acesso a outras equipes, né? Inclusive está saindo um estudo parecido com esse, mas com um N maior, com todas as equipes. E aí, o que é que acontece? Muitas equipes aceitaram, porque estão compreendendo que as características, as variáveis psicológicas também precisam, né, compor, né, a compreensão do atleta, do treinamento, né? Agora,
Falando numa perspectiva regional, né, no nosso estado, eu considero que ainda há muito para se fazer, né? Eu tenho conhecimento apenas que a comissão de arbitragem da Federação Paraense de Futebol contratou uma psicóloga para trabalhar com os árbitros, né, da federação, né? Então, isso já é um avanço, porque todos os profissionais, não só os atletas, precisariam, em tese, desse acompanhamento. Então, os treinadores também precisam de acompanhamento, os árbitros. Então, isso é um movimento que vem desde a CBF. A CBF sugere e recomenda que as federações estaduais de futebol tenham psicólogo ou psicóloga para o trabalho de preparação com os árbitros, né? Agora, como funciona dentro dos clubes, né, de futebol ou de outros esportes? Eu não tenho conhecimento, então não vou falar se tem, se não tem, né? Aqui no Pará, se tem psicólogos ou não, mas seria o ideal que tivesse, né? Nesse período que eu fiquei em Minas, eu conheci, né, muitos psicólogos do esporte e algumas colegas estão... Eu tenho 2 colegas, uma está justamente nas categorias de base do Atlético Mineiro e outra na categoria de base do Cruzeiro, né? E o que elas dizem, o que a gente percebe é que existe um negócio no futebol que chama certificado de clube formador. Inclusive, quando você vende um atleta, todo clube tem um percentual, né? Mesmo que esse atleta não faça mais parte do clube, mas se ele fez a categoria de base naquele clube, o clube ainda continua recebendo um percentual. Sempre que existe uma transferência, o clube formador recebe. Recebe. Mas, como tudo na vida, você tem que ter esse certificado. E para você ter esse certificado, me parece que você tem que cumprir algumas exigências, e uma dessas exigências é você ter psicólogos nas categorias de base. Então, esse é um movimento interessante. Eu não sei como está em relação aos clubes do Pará, se eles têm esse certificado de clube formador, e nem se eles já têm pelo menos um psicólogo nas categorias de base. Mas eu considero que é preciso a gente fomentar mais esse campo, né, para que o nosso esporte local, regional, possa avançar também. Muito bom. Espero que nosso Japim esteja em dias com as exigências aí, até porque também é um clube formador, né? Já teve experiência de vender, né, jogadores, atletas, né, e que passaram por vários clubes diferentes, e cada passagem, né, de um clube para o outro, cada negociação, o Japim, né, o Castanhal Esporte Clube, recebeu, né, um determinado valor, e esse valor ajudou muito o clube, né, durante vários anos, né, sem dúvida nenhuma. Eu pude estar lá e presenciar isso, né. Daniel, agora, assim, você já falou dos resultados, né, ali aquele principal resultado, e eu vou entrar aqui o que a gente chama de discussão do artigo, né? Só que eu não vou perguntar qual é a discussão, vou perguntar de uma outra forma. Eu vou perguntar assim, o que explica esse resultado que você encontrou? Como é que você explica isso? Certo. Então, a questão do aumento da dimensão, né, da desvalorização esportiva, o que nós podemos explicar é justamente digamos que esse dado, né, ele está em certo alinhamento com o que a teoria nos coloca, que o burnout é essa reação ao estresse crônico. Então, conforme a temporada vai se desenrolando, você já passou por muitos jogos, né, por muitos momentos de tensão, você já tem a questão contextual. No caso dessa equipe, ela não chegou à final do campeonato estadual, né? Na Superliga ela não estava tendo um desempenho que garantisse a classificação dela entre os 8 para a próxima fase. Então, algumas questões contextuais, elas estão em linha, elas podem explicar esse dado, e algumas questões teóricas, que fala que esse acúmulo,
ele vai se dando ao longo da temporada e chega no último momento, ele pode absorver, né? Então, por isso que a diferença se deu justamente entre o M4, né? Que foi o último momento, e o M2, que foi o primeiro momento competitivo, né? Uhum. Então, esse dado, ele é interessante, ele pode ser explicado tanto numa perspectiva teórica quanto numa perspectiva contextual, né? O dado do coping, que não houve, né, mudança em nenhuma das dimensões das estratégias de coping, a gente mergulhou mais na teoria, e os estudos de coping ainda estão nessa... não há digamos assim, um consenso sobre o fato das estratégias de coping serem uma variável traço ou uma variável estado, né? O que é isso? Variável traço tem a ver com traço de personalidade, então é algo mais estável no seu comportamento. Então, a variável estado tem a ver com cada estado comportamental que você vai tendo, então elas são mais voláteis, mais variáveis, né? Então, o nosso estudo ele deu uma indicação para as estratégias de coping que elas se comportam mais como uma variável traço, né? E aí a gente foi ver estudos de revisão sistemática e tem um certo percentual, né, dos estudos revisados, 70% dos estudos entendem o coping como variável estado e 30% como variável traço. Então isso mostra que não há consenso. O nosso estudo acabou indo mais para essa minoria aí dos 30%. Certo. Já a última discussão, que é sobre a correlação entre as dimensões de burnout e as estratégias de coping. E aí aí surgiu aquela questão da motivação, né, que ela se correlacionou inversamente com algumas dimensões de burnout. E aí quando a gente vai para a teoria, já tinham muitos estudos colocando isso, né? Então, muitas coisas podem interferir no burnout? Sim, muitas variáveis podem interferir. Mas a motivação, ela vem ganhando um certo espaço, né? Tem um estudo que não é novo, ele é um estudo antigo, que o título já era impactante, né? Que dizia assim, burnout, aí 2 pontos, a motivação distorcida, né? Então, desde a década de 90, já tem uma corrente de autores comentando que o burnout ele tem uma origem nessa motivação distorcida, né? Então, isso nos dá alguns indicativos até para uma aplicação prática, né? Então, quem é psicólogo do esporte, quem está acompanhando diariamente alguns atletas ou equipes, se você quer se preocupar com burnout, você tem que se preocupar também como está a motivação, o clima motivacional daquela equipe. Então, a nossa discussão foi bem bacana de fluir, de mergulhar nela, porque esses dados nos deram bastante, digamos assim, combustível, né, para a gente buscar também outros dados da literatura, outras reflexões e fazer essa discussão. Legal. Bom, eu acho que nesse contexto, eu acho que a conclusão já foi até apresentada, mas só para manter aqui uma finalidade didática, né, eu vou te perguntar assim, em resumo, qual é a conclusão do trabalho, desse estudo? Certo. Em síntese, né, nós concluímos que as estratégias de coping não se alteraram com o desenrolar da temporada, né? Que das 3 dimensões de burnout, apenas uma, a desvalorização esportiva, apresentou esse comportamento crescente, ou seja, uma percepção maior no último momento da temporada. Eu não falei antes, mas tem um indicador que chama burnout total, né? Que é como se fosse um mix das 3 dimensões, e esse indicador também subiu, né? Então a gente pode dizer que uma das dimensões mais subiu, foi mais percebida ao final da temporada, mas que também o burnout total foi mais percebido. E também temos uma terceira conclusão, que a motivação se correlaciona de modo inverso com algumas das dimensões de burnout, e o mais interessante, em todos os momentos da temporada. Porque a gente teve 4 tabelas de correlação, uma para cada momento.
e nós tínhamos aquelas correlações pontuais. Então, em cada momento tinha uma correlação pontual entre uma dimensão e uma estratégia, mas qual foi a correlação que manteve um padrão? Ou seja, uma correlação moderada, inversa e significativa nos 4 momentos. Então, a correlação que manteve um padrão foi da motivação com algumas dimensões de burnout. Então, isso nos dá um indicador interessante, porque ela se repetiu nos 4 momentos. Perfeito. Bom, quando eu vou falar aqui especificamente para um aluno de iniciação científica, né? Você vai fazer seu trabalho de conclusão de curso, então você precisa de uma pergunta de pesquisa, e aí você vai montar um método para tentar responder essa pergunta. Então, em geral, um trabalho é para responder uma pergunta. No caso aqui, o exemplo que o professor Daniel, que nós estamos discutindo hoje, foi uma tese de doutorado, então ele tem ali mais de uma pergunta, porque ele também teve mais tempo para desenvolver o trabalho, né? Um doutorado aí, 3 anos e meio, 4 anos e tal. Mas, seja na iniciação científica para responder uma pergunta, ou um trabalho mais avançado para responder 2 ou mais perguntas, ou responder uma pergunta mais complexa, né? Ao final desse estudo, você tem, eventualmente, a resposta para essas perguntas, mas ele acaba gerando várias outras perguntas, né? Então, um estudo não resolve todos os problemas. Ele vai responder uma pergunta, mas outras acabam surgindo, né? E, obviamente, nesse trabalho também, certamente ele também gerou novas perguntas, né? Você poderia mencionar algumas perguntas que foram geradas a partir deste trabalho? Sem dúvida, né? Essa eu acho que é a situação mais interessante para o pesquisador, né? Porque quando a gente conclui um trabalho, a gente pensa, poxa, avançamos na fronteira, né, do conhecimento. Mas aí logo depois você já tem outras dúvidas, outras perguntas, né? Tem um filme que eu esqueci o nome do filme, mas ele é sobre a história do Stephen Hawking, né, que é um grande cientista, e num dado momento ele muito jovem defendeu o doutorado, né, e depois aparece ele já um pouco depois comentando com alguém no filme. Ele disse: olha, o meu doutorado hoje praticamente não serve para nada, né, porque eu já estou com outras perguntas, outras dúvidas. Aquilo que eu pesquisei serviu naquele momento, mas agora a gente eu estou com outras ideias, né? Então ele era um físico, né, e que, enfim, deu contribuições fantásticas para a humanidade. Não me comparando, muito longe disso, mas só dizendo que houve outras perguntas, né? E o que é que está mais, digamos assim, latente hoje, né? Vou tentar ser didático, porque para tentar que todos compreendam. Quando a gente pega um grupo de atletas, né, como que eu consigo inferir que eles perceberam mais burnout no final do que no começo, né? A gente está usando ali medidas de tendência central, né, uma mediana, e aí a gente compara, né, essa mediana do último momento com a mediana do primeiro momento, né? Só que aí, apesar de estar tudo certinho, pode ter um problema aí, né? Porque as medidas de tendência central, você tem ali naquele grupo, pode ter algum atleta com um burnout elevado e outros não. Então você está pondo tudo aquilo dentro de uma medida de tendência central. Mas como que a gente resolve isso, né? É o que eu tenho visto em alguns estudos internacionais e é o que eu, enquanto pesquisador aqui, com os meus alunos, precisamos começar a fazer. E já está previsto de fazer isso no estudo do Rodrigo, do meu mestrando, que se chama análise de perfis latentes. Então, agora a gente não vai pegar o grupo todo e comparar o final com o começo, né? A gente vai fazer um procedimento estatístico de pegar, vamos supor, você tem 100 atletas, né, 200 atletas. Você vai pegar e vai separar essa amostra em perfis, ou seja, em grupos que sejam homogêneos entre si em relação
a percepção do burnout. E aí você começa a trabalhar esses grupos, a fazer estatísticas inferenciais, usando esses grupos que são mais homogêneos entre si, né? Então, eu acho que essa pergunta que ficou, né? Será que o nosso estudo ele estava 100% respaldado, mesmo a gente comparando, colocando todo mundo num grupo só? Tudo bem que nesse estudo não tinha muito o que fazer, porque o N era pequeno, nem dava para fazer análise dos perfis latentes. Mas a gente ficou com isso enquanto inquietação. A gente precisa agora pegar o nosso N, seja dos próximos estudos, e separar essas pessoas, esses atletas, em grupos homogêneos quanto ao burnout. Então, hipoteticamente, no próximo estudo, a gente vai ter 100 atletas, 200 atletas, e vai ter um grupo de 20, 30 atletas de burnout elevado. Então, esse grupo vai ser categorizado. A estatística que nos vai dizer que eles são homogêneos em relação a ter um burnout elevado. Podemos ter, hipoteticamente, o segundo grupo de burnout moderado. E um terceiro grupo que não apresenta indicação de burnout. Então, com esses perfis, a gente vai conseguir trabalhar melhor os dados e evitar possíveis vieses. Eu não sei se deu para entender, eu tentei ser o mais didático possível, mas é onde que a gente pode avançar em relação ao estudo. A gente não pode, quer dizer, pode, mas a gente tem que ter cuidado em colocar todo mundo no mesmo grupo, porque a gente pode ter ali 15, 20, 30 pessoas, mas com resultados muito distintos em relação aos indicadores. Beleza. Bom, eu quero agradecer, eu vou encerrar aqui agradecendo, Daniel, e depois, se você quiser passar mais alguma mensagem para os estudantes, e aí, claro, eu não vou usar essa nossa entrevista em uma turma só, porque eu acho que ela é bastante instrutiva, né? Então, é um exemplo muito interessante. Aí, aqui eu quero encerrar agradecendo e falando que o professor Daniel, acho que é um exemplo inspirador para um jovem estudante de educação física. O professor Daniel graduou-se aqui no Pará, né, um paraense, estudou na UEPA, formou em 2003, já na graduação publicando um artigo científico, uma revista revisada por pares. É uma coisa realmente um ponto fora da curva, né, positivamente falando. E aí estudou no Pará, saiu para fazer sua pós-graduação, tanto o mestrado quanto o doutorado, fez o doutorado estudando atletas de alto nível, de uma liga nacional, né, que não é uma realidade nossa aqui no Pará. Então fica esse exemplo de que é possível fazer isso, né, desde que você tenha esse sonho, essa vontade, se planeje, né, e isso é possível fazer, né. Então, voltou, que é uma coisa importante dizer também, voltou para o Pará e está como professor da UFPA, eu acho já uns 12 ou 13 anos, não é isso, Daniel? Isso, 13 anos. 13 anos, né? Eu não participei da banca, né? Mas estava lá assistindo a aula do professor Daniel durante o concurso, né? Então acompanho isso desde o começo, né? Da fase pré-temporada. Uma parte ali da pré-temporada. Da peneira, né? Fez a peneira, passou na peneira. E aí voltou e tem contribuído fortemente, vamos dizer assim, né, na criação desse programa de pós-graduação, que vai alavancar muito a qualidade do que é feito em termos de pesquisa científica, né, na área da educação física na região norte do país, né? Porque até então a gente, claro que a pesquisa que é desenvolvida no nível estricto sensu, né, lá no mestrado e doutorado, tem mais tempo para fazer, eventualmente tem algum financiamento, então tem um suporte maior para se trabalhar. Então esse exemplo, mais do que o próprio trabalho que a gente está falando aqui, mas o exemplo de carreira do professor Daniel é uma inspiração para o jovem estudante, para dizer que é possível, né? Então, por isso eu quero agradecer a participação, para também deixar esse estímulo, né, para os estudantes. Aí, Daniel, deixo a última palavra com você, se quiser passar mais alguma mensagem
para os estudantes, né, desse momento que nós estamos vivendo, as possibilidades que nós temos, né, dificuldades também, claro. Então, a última palavra é sua. Obrigado, Josafá, pelo convite, né? Agradecer pelas palavras e dizer também que tu és uma referência, né? Então, acho que as turmas de metodologia científica, introdução à pesquisa, elas estão em boas mãos, porque tu vais ensinar, além do conhecimento, né, da parte técnica, estás ensinando pelo exemplo, né? Porque tem também inserção em grupo de pesquisa, produção científica, tens umas parcerias internacionais, né, que isso é uma tendência, né, e é para onde a gente deve caminhar. Então, eu me inspiro, né, nas tuas parcerias internacionais, tanto que para esse ano de 2021 eu fui aprovado, né, no edital de cooperação internacional. Foi no ano passado, mas a cooperação devido à pandemia vai se dar, de fato, a gente espera agora em 2021, então devo iniciar uma parceria com o professor da Suécia, né? Então eu vejo muito como tu procedes em relação a essas parcerias internacionais e tento seguir um pouco esse caminho, porque é o que a gente vai conseguir impulsionar, né, o nosso conhecimento e a nossa produção científica. Então, lógico, esse é o caminho, né, do topo, né? Mas voltando um pouco para a base, eu quero dizer para os nossos alunos e alunas que publicação científica não é também um bicho de 7 cabeças. Lógico, existem as revistas mais difíceis de se publicar, mas acho que na graduação é muito factível, né, muito real você publicar em revistas com uma avaliação um pouco menor, né, mas que sirva para você justamente dar aquele passo inicial. Então, como o Josafá disse, quando eu era aluno de graduação, eu meio que fiz uma produção solo, né, fui escrevendo e mandei para a revista, meio que nem sabia que era bom ter um orientador, mas foi aprovada, né? E eu tive um segundo artigo também aprovado na graduação, que foi com o meu orientador lá de iniciação científica, né, que muito me motivou, né? Então, o professor Ricardo Pinto, da UEPA, eu sempre dou esse agradecimento a ele, porque ele me inspirou, né? Assim como eu espero estar inspirando outros alunos. E hoje eu publico com os meus alunos de graduação, né? Quando os TCCs são bons, a gente diz, poxa, eu acho que isso aqui pode ser publicado. Aí a gente escolhe uma revista, né, que seja no nível, né, da produção e consegue a aprovação, né? Inclusive, no último dia de 2020, né, dia 31 de dezembro, nós tivemos aí um artigo publicado, né, que foram com os alunos, né, do mestrado, mas que esses alunos do mestrado também foram meus alunos da graduação. Então, não vejam como algo inatingível. Quem tem esse interesse com pesquisa pode projetar, sim, publicar, né, ao longo da graduação ou ao final da graduação, pegar o seu TCC, ver o que a banca falou, fazer as correções e se colocar como meta, né, essa publicação. E para quem tem interesse em fazer mestrado, a publicação vai contar muito, né? Então, eu me lembro, né, que quando eu fui para São Paulo concorrer no mestrado, na entrevista, uma das professoras que estavam me avaliando disse, poxa, mas você já tem 2 artigos publicados e você é recém-saído da graduação, né? Então, eu percebi que aquilo impactou positivamente a banca. Então, valeu muito a pena, né? E não só por isso, mas acho que por outros indicadores, eu passei no mestrado logo após ter concluído a graduação, né? E passei no mestrado lá em São Paulo com uma concorrência, digamos assim, nacional, né? Então, é isso. Eu acho que a gente ensina um pouco pelo exemplo e também motiva, né? Dizendo que não há bicho de 7 cabeças, porque senão eu também não teria publicado nenhum artigo, o Josafá não teria publicado nenhum artigo. Então, nós temos as mesmas competências, né, que outras pessoas, e na época que a gente estava na graduação, a gente também tinha as mesmas competências que vocês tinham. Talvez até menos, porque nem todos os professores estavam envolvidos com essa questão de produção acadêmica. E hoje muitos professores, especialmente no nosso campus, né, na nossa faculdade, estão envolvidos. Tá? Então, é isso. Muito obrigado mesmo. Espero ter
contribuído aí com essa conversa, tá? E fico à disposição. Valeu, Daniel. Valeu, pessoal. Até a próxima, então. Muito bom.